do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos irmãos, este é o programa Unicresce no Ar, edição 1278, ano 27, e o tema A Bênção que Vem Depois. Depois da provação, depois dos sofrimentos, depois das humilhações, vem uma bênção extraordinária. É a promessa de Deus para o seu povo. Esta leitura que fizemos, a leitura que nós procedemos, Joel, capítulo 2, versículos 16 a 32, mostra como é importante, como é bom ter a proteção do Altíssimo, a proteção do nosso Senhor, a proteção do nosso Deus. Eu louvo a Deus, meus amados irmãos, pela compreensão que eu tenho sobre as Escrituras. Eu, assim como milhões de ministros de Deus, cremos na inspiração plena da palavra e temos prazer, temos alegria em publicar os feitos do Senhor. Joel 2,16 diz: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam, crianças pequenas e recém-nascidos. Congregai as crianças e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. A bênção de Deus, a maneira de Deus tratar com a sociedade, com a humanidade, com a sua igreja e com a congregação de Israel, era uma maneira toda inclusiva. Muito embora no aspecto ministerial Deus tenha reservado a função sacerdotal aos homens, Deus tenha reservado, assim como Jesus no Novo Testamento reservou a função ministerial aos homens, mas toda a igreja do Senhor é partícipe da bênção de Deus. E o nosso tema hoje é a bênção que vem depois. Então, o versículo 16, ele é extraordinário, porque não existe nada mais profundo em termos de integração. Congregai o povo, entendemos que se refere à própria nação. Santificai a congregação, entendemos que se refere aos que são mais consagrados, os praticantes. Ajuntai os anciãos, juntem todos os idosos, mesmo os que não estão mais ativos entre os sacerdotes. Congregai as crianças. A futura geração precisa participar, precisa conhecer o Senhor, precisa buscar o Senhor. As crianças que mamam, portanto, a mãe parturiente, a mãe lactante, ela é convidada a estar presente com o seu filho de peito. E ainda, saia o noivo da sua recâmara. Os noivos e as noivas no Oriente, eles passavam por um processo, tinha um processo para o matrimônio. Os noivos eram preparados como hoje preparam-se praticamente no dia. Mas lá existia um cuidado que era para não acontecer um enlace matrimonial e uma lua de mel que seguiria com o noivo enfermo, com a noiva enferma. Portanto, havia um cuidado todo especial com os nubentes. E o profeta de Deus, pelo Espírito de Deus, nem isto ficou fora. Saia o noivo da sua recâmara, ele precisa ser visto como saudável. E a noiva do seu aposento, igualmente, a noiva que ficava reclusa praticamente, só se preparando, e às vezes, inclusive, preparo físico mesmo, com massagens, com óleos e tal. Isto era natural no Oriente. Mas no versículo 17, vem uma coisa bem especial que está em desuso. Chorem os sacerdotes,
ministros do Senhor entre o alpendre e o altar. Os sacerdotes, eles respondem pelo povo. Sacerdotes nas Escrituras, sacerdote na congregação do Senhor, ele responde pelo povo de Deus. Ele precisa estar em comunhão com Deus, e ele deve interceder pelo povo, e ele deve ajudar o povo. Ele recebia visitas das pessoas, e ele deveria ter respostas para estas pessoas. Então, eles deveriam chorar a miséria do povo, o problema do povo. E, na sua humilhação, os sacerdotes deveriam dizer: poupa, Senhor, o teu povo, e não entregue o teu povo ao desprezo, ao opróbrio, à vergonha dos que dominam sobre ele. Porque eles diriam lá no cativeiro, lá no paganismo, lá na Babilônia, eles diriam: onde está o seu Deus? E no versículo 18, o profeta diz: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Nós conhecemos a história do cativeiro. Por que aconteceu o cativeiro? O cativeiro aconteceu por causa da injustiça social, por causa da incredulidade, por causa da idolatria. A idolatria está registrada no livro de Jeremias. As mulheres lá usavam o culto à rainha dos céus, os maridos concordavam, os filhos ajudavam, a família toda corrompida, todos contaminados, todos estavam carcomidos de problemas de toda ordem. Por isto é que também na reconciliação, o profeta de Deus, no versículo 16, chama todos. Venha a mulher parida, venha a criança de peito, venha o noivo, venha a noiva, venha todos, venha o pai, venha a mãe, venham todos à presença do Senhor, para que haja reconciliação, reintegração, para que haja realmente reavivamento. No versículo 20... começa a promessa. Começa a promessa. No versículo 19, o Senhor diz: depois o Senhor respondeu e disse ao seu povo: eis que vos envio trigo. Versículo 19. Olha a promessa, irmãos. Houve reconciliação, deixaram a idolatria, deixaram a maldade, deixaram de ofender a Deus. Aí Deus, reconciliado com eles, Deus sabendo que eles se arrependeram, Deus sabendo que eles se converteram, Deus sabendo que eles aceitaram o conselho, a orientação. Eis que vos envio o trigo e o mosto e o azeite, deles serei fartos, e não vos entregarei mais ao opróbrio entre os gentios. Pelo contrário, removerei para longe de vós o exército do norte. O exército do norte, o exército da Babilônia. O exército da Babilônia, meus amados irmãos, isto aqui é profecia, ainda não tinha acontecido. A palavra de Deus tem esta grandeza. Antes do acontecimento, Deus avisa, ainda mostra a saída. Agora, meus queridos, Deus diz: mas removerei para longe de vós o exército do norte, será lançado numa terra seca e deserta e morrerá eles morrerão no deserto, ao ponto de subir o mau cheiro. Sabe, somente Deus sabe a quantidade de mortos nas guerras, tanto de vítimas civis quanto de vítimas militares. Só Deus conhece. Mas este versículo nos dá um pouquinho da visão desta mortandade. Mas removerei para longe de vós o exército do norte, o exército da Babilônia. O profeta não menciona a Babilônia. E lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, à sua frente para o mar oriental e à sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas, ou seja, porque ofendeu grandemente. E no versículo 21, meus amados, agora começa o conforto. O nosso tema é a bênção que vem depois. No versículo 21, não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temas,
Não tem mais. Animais do campo, porque o pasto do deserto aparecerá, reverdecerá. Porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. Então, quando acontecia esta produção, uma produção prodigiosa, até os animais tinham fartura. Até os animais. E agora no versículo 23, a mensagem é para os homens. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus. Alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã, aquela chuva que desce absolutamente certo em determinada época. Fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a seródia, as chuvas da criatividade do inverno. A chuva temporã e a chuva seródia. A temporã é a que produz realmente todo o cultivo e a chuva seródia é aquela chuva especial, uma chuva que aqui para nós seria a chuva dos cajus. Então, meus queridos, a promessa de Deus no versículo 24 continua, diz, as eiras se encherão de trigo, bênçãos espirituais, uma bênção que vem depois da reconciliação com Deus. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. As três principais colheitas na terra de Israel: o trigo, a uva e a oliveira. O trigo, o vinho, o mosto e o azeite. No versículo 25, uma referência ao tempo do sofrimento, ao tempo da provação. Vocês serão restituídos do que o gafanhoto, a lagarta, o pulgão devorou, como um exército que eu enviei contra vós. A queda espiritual, o afastamento de Deus, a arrogância do homem, a ignorância e a revolta do ser humano só faz piorar. O homem, os israelitas, nos dias do profeta Jeremias, sofrendo consequências do seu pecado e se revoltando contra Deus. E Deus, através daquele profeta, Deus disse, eles serão punidos, penalizados, eles serão repreendidos, sofrerão repreensão, eles serão repreendidos. E as mulheres foram arrogantes contra o profeta de Deus. Está pensando o quê? Nossos maridos sabiam, não fizemos nada de errado, não fizemos nada escondido, não. Nossos maridos sabiam que nós tínhamos o culto da Rainha dos Céus. Esse culto da Rainha do Céu, no Brasil, em Roma, em Israel, na América do Norte, no Oriente Médio, na Europa, na Ásia, onde fizer o culto da Rainha do Céu, Satanás está presente. Hoje é dia da coroação, pois o diabo vai estar presente. Porque não tem rainha do céu, isso é mentira de Satanás. No céu não tem mulheres, no céu só tem salvos. Deus não tem gêneros, no céu não há gêneros. No céu são todos santificados diante de Deus, pelo poder de Deus, pela conversão a Cristo, pelo Evangelho. Deus não tem partido masculino, partido feminino. Deus não tem isto nos céus.
Isto é coisa desta dimensão. E na sua arrogância e incredulidade, introduziram o culto da rainha do céu, o maldito culto da rainha do céu. E foram arrogantes contra o profeta de Deus. Está pensando o quê, seu profeta? Nossos maridos sabiam, eles sabem, eles participam, nossos filhos vão ao mato cortar lenha, trazer lenha, para a gente fazer os bolos. Então, eles estavam sofrendo consequências da rebelião. Mas a bênção vem depois da reconciliação. O versículo 25 diz: restituí-vos-ei os anos perdidos, o que o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta comeram, como o meu grande exército que enviei contra vós. E sem pragas vocês comerão abundantemente. Versículo 26. E comereis abundantemente, vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo nunca mais será envergonhado. Tem coisa mais vergonhosa do que você ser tirado da sua casa, sem direito a levar nada, ser tirado da sua terra, sem direito a olhar para trás, ser levado para uma terra estranha e ser obrigado a adorar em mais de escultura, como quiseram fazer com Mesaque, Sadraque e Abidênego, ou Misael, Ananias e Azarias. Tem coisa mais vergonhosa do que você ter que rezar sem saber e sem querer, você ser idólatra e ter que orar a oração de crente, você gostar de idolatria e ter que orar sem olhar para aquela desgraça que está no nicho. Tem coisa pior do que você fazer o que você não gosta. É uma vergonha para o povo eleito ser sujeitado ao culto da Babilônia. E o Senhor Deus promete, Joel 2:26, e meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro. E o meu povo nunca mais será envergonhado. Segunda vez, Deus promete isto ao seu povo. É a promessa da bênção que vem depois. No versículo 28, diz, e depois, é a bênção que vem depois, e depois derramarei o meu espírito sobre todos. Vossos filhos serão ungidos, vossas filhas serão ungidas, profetizarão, os vossos velhos também, os vossos jovens também. Os vossos servos também. As vossas servas também. Ou seja, a bênção que vem depois é tão grandiosa que não há acepção de pessoas. No período de Joel, havia 3 classificações de ungidos: o rei, o profeta e o sacerdote. E aqui, na bênção que vem depois, a unção é para todos. Versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. A bênção que vem depois. Dos versículos 30 a 32. São escatológicos, falando do juízo final, das coisas finais. E mostrarei prodígios no céu e na terra, fogo, sangue, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas.
e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mas há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui entra a obra gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, salvando índios, negros, ladrões, prostitutas, todos os piores pecadores terão a bênção que vem depois, o perdão de Jesus Cristo, a salvação em Jesus Cristo, o amor de Jesus Cristo, a redenção em nosso Senhor Jesus Cristo. E uma relação com os adoradores da antiga aliança. O versículo 32 diz: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento. Assim, como disse o Senhor, entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Promessas para o futuro e promessas que diziam respeito àquela geração. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos ajude, nos ensine a estar em harmonia, a acreditar e a buscar o Senhor e a bênção que vem depois, porque o Senhor é grandioso em abençoar, em perdoar, em nos dar respostas para a nossa vida. Bendito Deus. Pai querido, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela vida, pela salvação, pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua igreja. Obrigado pelos meus irmãos, pelos meus ajudadores, pelos intercessores. Querido Senhor, nos dá a tua direção e a tua graça. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã e logo mais às 21 horas estaremos na Rádio Vida, se o Senhor permitir. Deus nos abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.